Bom, é isso aí, estamos de volta com mais um Papo nas Estrelas e hoje a gente vai falar sobre o quarto episódio de Star Trek Lower Decks, que chama A Nave Úmida. E pela primeira vez nessa série, né, tão longeva série, aquela ceninha inicial, né, ela faz parte da história, porque nos 3 primeiros episódios eram trechinhos, era uma gagzinha fechada dentro dela que não tinha relação com a história que seria desenvolvida no episódio, né? Meio como aqueles inícios, né? Aquela cena inicial dos filmes do James Bond, né? Que sempre aparecia ele no final de uma outra missão, sempre fazendo alguma outra coisa, e aí depois dos créditos iniciais do filme, inicia-se a história do filme em si que o James Bond ia enfrentar. E Lower Decks estava sendo mais ou menos estava seguindo essa mesma característica. E com esse episódio, esse quarto episódio, eles quebram essa característica e colocam essa cena inicial, essa cena introdutória, diretamente relacionada com o resto do episódio. E o que é essa cena, né? Quando eu assisti a primeira ceninha, né? Essa ceninha inicial antes da apresentação, eu fiquei super empolgado, porque eu falei, nossa, tá aí uma história de jornada, né? Tá aí uma história de Star Trek. Eles encontraram uma nave de gerações vagando ali a esmo no espaço, né? Porque essa nave não chegou no objetivo. E toda a tripulação ainda está em estado de hibernação. Eles ainda estão esperando, né, chegar no local e ainda estão esperando a nave em si cumprir a função dela, né? Então eu tava falando, poxa, olha que super história de Star Trek, né? Eles vão encontrar uma maneira de levar essa nave até o destino dela e vão finalmente conhecer essa cultura, desenvolver essa cultura, e aí obviamente vão aparecer os problemas ou de contato com essa cultura, ou em si o problema de levar a nave até o local em si. E eu tava super empolgado para ver essa história. Infelizmente não é a história que o episódio nos entrega, né? Depois disso, basicamente nós recebemos uma história da relação da Mariner com a Capitão Freeman, que, como já tinha sido definido, elas são mãe e filha, né? E elas são obrigadas ali a trabalhar juntas para resolver o problema do episódio. E tem uma historinha secundária, que é da Alferi Stend, com um outro tripulante da nave, que ele era o cara que queria virar o ser de luz, né? O cara que queria transcender. E o cara tava há uma década ali meditando e há uma década tentando transcender. Então esse é o ponto do episódio, e justamente coloca-se ali 2 personagens que estão em conflito para trabalhar juntos, né, para resolver o problema do episódio. E qual que é o grande problema, né, que eles têm que resolver nesse episódio, né? Quando eles estavam sincronizando ali as 2 naves, né? Porque a Cerritos ela vai trabalhar ali em conjunto com uma outra nave, né? De um antigo colega da Capitão Freeman, que também é capitão de uma outra nave. E ele é um Telarita, né? Então tem aí uma referenciazinha aí ao universo de jornada como um todo, né? Esse episódio é um dos primeiros que eu comecei a sentir um pouco de... aliás, ele é o primeiro que eu senti um certo incômodo com essas referências que são só jogadas, assim, elas não servem para desenvolver a história, elas só são colocadas ali como fanservice, né? E isso é o primeiro episódio que me incomodou um pouquinho, mas enfim, não é o ponto. Então eles estão trabalhando ali e existe uma certa competição entre a Capitão Freeman e ele, né? Esse Capitão Telarita. E eles estão ali sincronizando os raio-trator, né? Para puxar essa nave, rebocar essa nave de gerações até alguma estação espacial. E com isso, o Capitão Telarita quer mostrar mais poder ali, né, e tal,
e acaba aproximando a nave dele demais da nave de gerações, e o que faz com que solte uma peça ali, solte uma placa da nave, e com isso uma substância que essa nave carrega, que era responsável por terraformar o planeta, né? Seria responsável por terraformar o planeta onde eles iam chegar. Então essa substância tem essa característica. Ela pega uma matéria inorgânica, né, e transforma em matéria orgânica, justamente para criar um ambiente ali onde essa espécie possa viver. Mais ou menos como o efeito Gênese, né, que transforma vida a partir da não-vida. Então essa referenciazinha pro efeito Gênesis eu achei mais interessante do que todas as outras vezes que eles ficam só citando nomes e citando referências só por encher espaço. Eu achei mais interessante esse tipo de coisa. Que são referências um pouco mais espertas do que simplesmente ficar citando o nome, né? Mas enfim. E isso faz com que essa substância seja jogada em cima das duas naves, e as duas naves começam a ser terraformadas por essa substância. Então a Cerritos e a outra nave da Federação começam a criar ali um ecossistema todo para suprir as necessidades dessa espécie que eles estão rebocando ali, né? E isso começa a destruir as duas naves. Super conflito legal também, bem conflito de Star Trek, bem conflito de jornada, assim. Eu achei bem legal isso. Achei um conflito legal. Uma piada super de passagem, assim, eles têm um alarme na nave para informar quando está existindo uma terraformação não autorizada. Eu achei super engraçado, dei risada nessa hora. Porque, nossa, quando o cara que tava programando ali os alarmes da nave, né, se preocupou em gravar, olha, terraformação não autorizada. Achei bem engraçado isso. Enfim, como todos os episódios, né, a solução do episódio é meio Deus Ex Machina, assim, né? Na hora que eles descobrem a solução, o episódio todo se resolve automaticamente, né? Eles meio que não se preocupam em mostrar a execução da solução, o que é uma grande característica de Star Trek também, né? Assim, eles mostrarem o pessoal trabalhando para resolver o caso, né? Aqui em Lower Decks isso não acontece. No momento que eles descobrem, a gente tem que fazer isso aqui, o negócio é executado em questão de 2 takes, assim. Olha, apertei esse botão e começa a soltar vapor ali pela nave, o que simplesmente desintegra todo essa estrutura biológica que estava sendo criada ali para essa outra espécie, né? Poxa, esse negócio... 2 coisas, esse negócio todo tem massa, né? Essa massa simplesmente some, vira nada, né? Vira uma coisa etérea de novo. Não sei como que isso exatamente aconteceria, né? E outra, paredes foram destruídas na nave, né? Tudo isso não é mostrado depois que o problema é resolvido, né? Tudo é resolvido super de maneira simples e parece que a nave se reconstrói. Ao contrário da nave do Capitão Telarita, que essa sim ficou avariada, né? Eles falam, olha, eles precisam de uma nave nova, né? E então eles são teletransportados ali para a nave de gerações, e no finalzinho do episódio a gente vê que a nave acabou de ser rebocada até uma estação espacial lá. E assim, como episodinho de aventura, eu achei super divertido, achei bem legal o episódio. Ele é animado, ele é agitado e tudo, como é uma característica dessa série mesmo. Ele é super bem agitado, e tem um ritmo legal as coisas no episódio. Só que eu acho que eles perderam a oportunidade de contar realmente essa história dessa nave, dessa espécie que está nessa nave, e como que
seria reviver esse pessoal no novo planeta. Eu tava esperando isso do episódio, quando o episódio começou, né? E, enfim, isso não chegou. Eu achei uma pena, porque eles poderiam ter desenvolvido uma história bem legal. Eu fiquei curioso a respeito desse pessoal, né? Quem são esses caras, né? Enfim, isso não acontece. E o final do episódio é justamente, né, a Mariner meio que se chegando a termos ali com a mãe, né, meio que se identificando com a mãe, porque elas meio que são parecidas, né, só que a mãe já tá lá na frente dessa estrada, né, então enquanto a mãe também tem esse espírito de questionar, tem esse espírito de ir contra figuras de autoridade, ela aprendeu a controlar esse ímpeto dela e viver e conviver dentro dessa estrutura hierárquica que existe dentro da Federação, né, dentro da Frota Estelar. Então, é bacana isso, né? Eu achei legal mostrar que a Mariner pode ser essa capitão lá na frente. Só que até esse momento a Mariner é uma pessoa bem difícil de lidar, né? Assim, ela responde, ela fala fora de hora, ela provoca os outros, né? Ela é um adolescente, né? Que quer questionar por questionar, né? Quer colocar a pedrinha ali só para causar a discórdia, para mostrar que ela tem poder disso. O episódio ele volta um pouco naquele humor mais gritado, aquele humor mais histérico que não me agrada tanto, ele até me incomoda. E o último episódio não tinha sido tanto, né? Ele tinha sido um humor um pouco mais contido. Nesse os atores já estavam todos gritando de novo para gravar as cenas, né? Eu acho um pouco estridente demais tudo isso. Eu acho que não existe essa necessidade. As melhores piadas do episódio foram todas de baixinhas, todas faladas em meio que entre dentes. Nada foi gritado, as melhores piadas do episódio. Então eu acho que falta um pouco de colocar na balança aí, né? Onde que a gente tem que colocar realmente o nosso poder cômico, né? Enfim, gosto do episódio, mas eu achei uma grande oportunidade perdida, assim. Eles poderiam ter feito coisa bem melhor com essa historinha que eles se propuseram a contar. Enfim, eu vou dar o quê? Vou dar médio, 2,5 estrelas, 2,5 pra esse episódio. É legal, mas podia ter sido muito mais divertido. Poderia mesmo ter sido mais um roteiro mais Star Trek, mais jornada, assim. É isso que eu queria. E eles fizeram, mas só até o primeiro parágrafo, assim. É isso que eu senti. Bom, Tico agora vai falar sobre as opiniões dele a respeito desse episódio, A Nave Úmida. Bom, então vamos lá falar sobre o quarto episódio, o episódio de hoje, né? Cara, gostei muito do episódio de hoje. Muito interessante, muito legal. Bom, hoje a nave, uma segunda nave também da frota, tinham encontrado uma nave de gerações, né, que iria passar gerações indo até um determinado planeta, até um determinado lugar. E essa nave tinha uma tecnologia de terraformação muito legal, muito interessante. Que eles tinham uma espécie de uma gosma, e essa gosma poderia se transformar em qualquer coisa, né? Poderia se transformar em qualquer tipo de terra, material, e também em plantas, seres vivos, né? É uma tecnologia muito interessante mesmo. Gostei muito dessa tecnologia. Acabou de me fazer lembrar duas coisas, né? 2 filmes. Um foi o filme do próprio Star Trek, né? Se não me engano, o terceiro episódio, se não me engano, né? Que a Federação estava
desenvolvendo um grande projeto, né, o Gênesis, né, que é um grande projeto de terraformação, né, que os Klingons tiveram essa ideia de transformar isso em uma arma, né, de destruição de planetas, né, esse tipo de coisa. E é isso. Outro filme muito interessante que me fez muito lembrar toda essa tecnologia de terraformação, né, é justamente o filme Evolução, com o ator que fez o Mulder. Esse filme é muito legal, muito interessante, que é um asteroide que cai na Terra e solta uma gosma, e essa gosma tem pequenas bactérias que elas vão evoluindo. Depois essas bactérias unicelulares, depois elas viram multicelulares, e depois vão evoluindo, vão virando seres vivos. Seres vivos não, vão virando animais complexos, animais, plantas, um ecossistema inteiro. É muito, muito legal esse filme e recomendo muito que todos assistam. E é isso, né? Esse é o plot, essa é a ideia principal, né? Que eu particularmente gosto muito dessa ideia de nave de gerações e assim por diante, né? Mas vamos lá, né? A Mariner hoje estava, pelo menos no comecinho, né? Na primeira cena assim de exposição do episódio, né? Ela estava muito insuportável. Hoje ela estava complicada, viu? Na minha opinião. Pelo menos na primeira cena. Daí depois ela fica mais suportável, por assim dizer. Mas na primeira cena tava chata. Mas foi legal o episódio inteiro de uma forma geral, né? Eu gostei muito desse episódio. A Verdinha lá, eu esqueci o nome dela, muito legal, muito interessante, ela indo atrás de novas experiências, né, novas culturas. E é muito legal ela também indo lá meditar, e também não dando certo, né, e bateu o gongo, daí obviamente tem que ser super atrapalhado, né? Bate o gongo, derrapa, espalha toda aquela arte que demorou 2 anos para ser construída, né? Muito interessante, né? Depois ela tentando lá fazer a areinha de novo. Muito legal, muito legal. E uma coisa muito interessante também, bom, dá um problema lá, essa substância de terraformação chega nas naves, né, e começa meio que terraformar as naves, né, muito legal, muito interessante, gostei muito disso. E bom, eles solucionam o problema e tudo mais, mas a coisa que eu achei muito interessante é também o amigo da Verdinha, né? Ele consegue a iluminação, né? Ela tem um papo, uma conversa com ela de que não, ele é uma fraude, que ele não é nada de especial e assim por diante. Mas depois ele consegue a iluminação depois de se sacrificar para salvar ela. E interessante, ele tendo a iluminação, realmente ele fica fluorescente, né? Muito interessante, muito similar ao Dr. Manhattan, né? Ele fica todo poderoso, consegue ter a iluminação, consegue ver tudo, consegue ver a vida, o universo e tudo mais, e depois vê um koala lá, tipo um deus, e é isso. Achei muito interessante essa coisa dele se transformando numa coisa super poderosa, né? Virando energia e virando algo similar ao Dr. Manhattan.
Bom, mas isso tudo é pano de fundo, né? Porque qual a história principal é justamente a Mariner e a mãe, né? A capitã. Justamente pela primeira cena, né? Que ela tava meio revoltada e tudo mais, né? Daí como fazer com que ela, não digo se comporte, mas nem sei se é dizer mais bons modos, não sei, mas dá uma certa lição para ela, né? E qual é a lição, né? Obviamente, o normal é sempre não rebaixar e tudo mais, né? Deixar inferior e assim por diante. Mas no caso dela foi justamente o contrário, né? O grande castigo dela para tomar uma lição, por assim dizer, foi ser promovida, né? Ter mais responsabilidades, mais trabalhos, mais coisas complexas para fazer, né? Acho que mais responsabilidade, né? Seria a palavra correta mesmo. Muito legal, muito interessante ver essa, não digo crescimento, mas essa briga psicológica entre a mãe e a filha, né? Achei muito interessante a mãe tentando meio que, de certa forma, não dobrar, mas domar as rédeas, né, da filha, né? Embora eu não saiba a idade dela, né? Deve ser tipo uns 20 e poucos anos, né? A maturidade é de adolescente, né? É basicamente isso que eu tinha para dizer. Que notas dar, né? Pro episódio passado, que eu esqueci de dar nota, eu vou dar uns 2,75. Vou dar 3 pros dois. Eu gostei dos dois episódios, vou dar 3 pros dois episódios. Pro episódio passado e pro episódio dessa semana, né? É isso que eu tinha para dizer. Eu gostei muito de toda a história do episódio em si hoje, né? Foi muito legal. Só a primeira cena que realmente deu uma incomodada, mas foi uma incomodada boa neste caso, né? Foi uma incomodada porque faz sentido não só dentro da série, mas faz sentido dentro da história, né? E tá adequado à série e assim por diante, né? A história. Bom, é isso que eu tinha para dizer. Gostei, achei legal. Não vejo a hora de ver o próximo episódio na semana que vem. É isso aí, pessoal. Até a próxima. Então é isso aí. Valeu, Tico. Então ficamos por aqui com Star Trek Lower Decks. Semana que vem tem mais um episódio. E é isso aí. Obrigado por nos aturar por mais um episódio. E nos vemos no futuro.